Fala pessoal, vídeo de hoje, cenário um pouco diferente aqui, com o objetivo de falarmos sobre as novidades aí no Hackers do Bem, tá gente? Tem novidade, me acompanha até o final do vídeo, Luiz Claubert falando aqui com você, tem novidades sobre o programa e eu trarei aqui, irei compartilhar com vocês como tem sido o compromisso aqui do canal. E sempre lembrando que existe um princípio bíblico, que é o princípio da semeadura. O princípio da semeadura ele aparece lá no livro de Gálatas, ele aparece lá no livro de Coríntios. Tiago também fala sobre a semeadura. E você vê também falar sobre a semeadura no Velho Testamento, lá em Eclesiastes. Diz que se você planta pouco, você colhe pouco. Se você planta muito, você colhe muito. E tem chegado para nós várias experiências, relatos de colegas que participaram, alunos que participaram de versões anteriores do curso e já estão colhendo aí os seus resultados, já foram contratados, já estão trabalhando em empresas na área de cibersegurança. Pode ser que Deus tenha esse projeto para você também, para a sua vida, esse propósito, para que você consiga galgar aí um lugar ao sol, um lugar no mercado, né? Agora busque também, né, uma experiência no sentido de que não sejam só coisas materiais, mas principalmente, né, como a própria Bíblia diz, né, buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas elas são resultados. E Hackers do Bem tem sido uma oportunidade, né, nós veremos aqui no vídeo de hoje, que foi uma grande oportunidade que foi desenhada lá em 2021, olha só, 2021, né, muitas pessoas pensam que foi 2023, 2024, quando de fato começaram ali os primeiros cursos, mas começou lá em 2021 e a ideia foi ganhando espaço em 2022 até crescer, né, e transformar no que nós estamos vendo hoje. E nós veremos mais detalhes sobre isso. Na sequência desse vídeo, trarei para vocês novas informações, novos detalhes, fica até o final que você verá também novos detalhes sobre a nova etapa do programa, sobre o programa 2, né, do Hackers do Bem, que traz até inteligência artificial, né? Olha só, né? Nós vemos aí a inteligência artificial fazendo o seu link com a área de cibersegurança. Então é um prazer ter você aqui no canal. Vamos lá agora para ver do que estamos tratando, os detalhes, o que temos de novidade sobre o Hackers do Bem. Vamos lá. É isso aí. Hackers do Bem, o impacto e o futuro, hein? Os bastidores do maior programa de capacitação em cibersegurança do Brasil e as tendências que vão moldar a TI. Então, você que está aqui, de fato, está tendo acesso às melhores informações sobre essas tendências que estão mudando a tecnologia no nosso país. Aqui nós focaremos bastante na questão da Escola Superior de Redes, tá bom? Da Rede Nacional de Pesquisas. Essa é a parte em que eu tenho a oportunidade de atuar, é a parte que está sendo tocada pela Escola Superior de Redes. Então, seguindo aqui, nós vemos que há um ponto de ignição, que é o quê? O déficit de profissionais em relação à cibersegurança no Brasil, especificamente de Brasil, versus a superfície de ataque. A superfície de ataque ela está relacionada à quantidade de bens, de ativos, quer físicos, quer virtuais, que nós temos, nós como empresas, instituições, órgãos públicos, empresas públicas, estão expostos especialmente na internet. Então, o déficit de talentos, mostrando aqui à nossa esquerda, no canto inferior da tela, nós vemos que há uma escassez de profissional que foi mapeada lá atrás, em torno de 300 mil vagas abertas em cibersegurança apenas no Brasil. É muita coisa, tá? Existem os números, na verdade, eles até são meio que divergentes. Uns falam em 300 mil, outros falam em 500, 700. Mas veja que 300, 500, 700 é muita coisa. São 1.000 vagas. 300 mil vagas. Mais de 1 milhão no cenário global. E a questão da superfície de ataque, que eu comentei,
ela está relacionada ao quê? Temos vulnerabilidades no nosso eixo Y e temos tempo, e nesse caso aqui, com o advento da inteligência artificial, a adoção da inteligência artificial no uso, nos ataques de cibersegurança. Então veja que o número de vulnerabilidades e o tempo de adoção, veja que é exponencial a questão de como que o gráfico ele evolui rápido, a expansão da superfície de ataque. Aqui nós trazemos como um exemplo aqui o prompt injection. Então houve como meio que uma abertura aqui da caixa de Pandora que fala, né? Que é o crescimento exponencial de vulnerabilidades com o uso irrestrito de ferramentas de inteligência artificial, Cloud Code, Cloud Mythos, ChatGPT Cyber, o GPT Cyber, o próprio Gemini, o Grok, e várias outras IAs que estão sendo usadas, Perplexity. Então, ataques de prompt injection são um exemplo, um pequeno exemplo nesse mundo dos ataques cibernéticos. Nasce o ecossistema Hackers do Bem. Então, o Hackers do Bem, ele é um programa e é um sistema, um ecossistema. Porque ao centro aparece para nós o Hackers do Bem, e veja que houve um fomento governamental, que foi o Ministério da Ciência e Tecnologia, MCTI, e ele então é idealizado lá em 2021, 2022, com recursos do PPI, Lei da Informática. A Softex, ela entra no programa realizando a coordenação. O Senai São Paulo trabalhou na parte da estrutura de capacitação, especialmente no curso de nivelamento e no curso básico. Agora, a Escola Superior de Redes fez o trabalho que eu considero aqui o filé do programa, que foi exatamente no curso fundamental e nos cursos especializados, que estão rodando agora, em maio de 2026, um curso especializado, que atua ali com todos os. Estamos rodando agora, em maio de 2026, uma sequência de cursos especializados, Blue Team, Red Team, Governança, Risco e Compliance, Resposta a Incidentes Cibernéticos, também há um curso que fala sobre DevSecOps. Então, todos esses cursos eles estão acontecendo em paralelo agora, e a missão é capacitar em massa cidadãos de conhecimento prévio em tecnologia, focando não apenas em ferramentas, mas em governança, ética e mitigação de riscos reais. Veja que, na verdade, o programa ele tem capturado pessoas que têm pouco conhecimento, tá? Tem pouco conhecimento, não é tanto conhecimento assim na área de tecnologia, não. A jornada em relação a esse programa 1, a essa fase 1, né, trouxe nivelamento e básico, tocado pelo Senai de São Paulo, são módulos assíncronos, é a porta de entrada de massa. Né? A grande maioria dos alunos entraram por essa porta, porque não havia pré-requisitos, não há pré-requisitos. Inclusive, as inscrições permanecem abertas. Houve um ranqueamento, que é um filtro que acontece selecionando os melhores perfis. Se você inscreve-se no nivelamento, inscreve-se no programa Hackers do Bem, faz o nivelamento, leva a sério o básico, você está sendo ranqueado. Então, os melhores alunos foram selecionados para o curso fundamental. No curso fundamental, é aqui a transição das aulas assíncronas para aulas síncronas. O conteúdo, ele foi um conteúdo mais denso, né? Inclusive, veremos mais adiante, e esse foi um dos motivos aí do chororô lá dos alunos. Mas, e o especializado, ele vem com a divisão em vertentes técnicas específicas do mercado. Eu citei Red Team, Blue Team, então segurança ofensiva, segurança defensiva. A residência é o topo, então, da jornada, e a residência ela usou bolsas de pesquisa, que foram as bolsas que eu citei em vídeos anteriores, o valor de R$ 3.000. Então, na verdade, eram bolsas de pesquisa. Durante 6 meses, o residente ele trabalhava num período de 4 horas e ele recebia mensalmente uma bolsa de pesquisa
o objetivo era atuar em pontos de presença, POPs, da RNP. O funil de impacto nacional, veja a envergadura do programa, né? 160 mil inscritos, mais de 160 mil inscritos. Então, dentre curiosos, pessoas iniciando ali do zero, mas muita gente se inscreveu. Muita gente ficou pelo caminho, é fato, mas isso é natural. Filtros de mérito, foram aplicados esses filtros, provas, engajamento, avaliação síncrona. Então, toda a plataforma, ela ranqueava e ela ranqueia os inscritos ali. De tal modo que, passando pelo nivelamento básico, fundamental, depois pelo especializado, nos dois momentos ali, na primeira onda e na segunda onda, um total de 216 residentes, ou 216 alunos, conseguiram, de fato, fazer a residência. Então, foram profissionais de altíssimo nível que foram formados, e são esses profissionais aí que estão reportando para nós agora, que já conseguiram o seu primeiro emprego, que já conseguiram fazer transição de carreira, que já receberam seus convites para estarem trabalhando em boas empresas no mercado de cibersegurança. Os 216 residentes aí, eu digo para vocês com toda a franqueza, estão bem resolvidos na vida, né? Então, um programa de escala sem precedentes, né? Que transforma cidadãos comuns em pesquisadores aplicados em cibersegurança. Olha que interessante, né? Um programa com esse objetivo, com essa ambição, e o Hackers do Bem tem alcançado. A escutativa e o momento da pivotagem. Então, a Escola Superior de Redes, que é aqui o nosso ponto focal, especialmente dessa palavra, né? Ela usa a escutativa para ouvir o aluno, ela ouve o aluno ele dá lá o seu feedback, a escola faz uma medição, a telemetria desse feedback aqui, e ela promove o ajuste de rota. Qual foi o feedback que foi dentre vários que chegaram, né? O diagnóstico, o salto do módulo básico para o fundamental foi muito acentuado. O fundamental, alguns alunos reportaram que eles sentiram que o conteúdo era muito denso. Olha, tá pesado aí para gente, tá longo. De fato, o fundamental, nós caprichamos nele. E qual foi a ação, então? Não trocar o pneu com o carro andando. A escola optou por não alterar a plataforma com o carro andando para evitar uma confusão, mapeando todos os atritos e para um redesenho estrutural pós esse programa 1, pós esse momento 1 aqui, que nós chamamos aqui da primeira fase do programa. Então, no próximo momento, nós veremos aqui novidades para o programa 2. A princípio, o princípio da SR é o aluno sempre no centro da experiência. Então, o currículo serve ao aluno, não o contrário. No programa 1, que está escrito aqui, fase 1, tivemos nivelamento, básico, fundamental, especializado e residência. No programa 2, que está sendo chamado aqui de fase 2, você continuará com o nivelamento e o básico, mas aparece o intermediário. É exatamente para que haja uma transição mais tranquila do básico para o fundamental. Então, a tendência é que parte do conteúdo do fundamental seja emagrecida e surge, então, o curso intermediário, que será um curso não tão robusto quanto o fundamental, mas ele será mais denso do que o curso básico. Então, é uma transição mais suave. Fundamental, especializado e, por fim, a residência. Então, a inserção desse módulo intermediário aqui, ele suaviza, né, a transição técnica. O objetivo é garantir maior retenção e preparar o aluno para a alta densidade que vem lá no módulo fundamental. Agora, haverão outros upgrades na fase 2, tá? No programa 2. Né? Aparece a inteligência artificial e ciência de dados, atualização aqui, atualização transversal dos conteúdos para incluir o uso da IA generativa na cibersegurança, isso aí é a bola da vez.
Nós temos também a questão da melhoria na gamificação, no caso aqui, ó, novas mecânicas de engajamento, baseadas em recompensas. O objetivo é reter o aluno, é motivar os alunos a continuarem estudando aqui, especialmente nas fases assíncronas. A plataforma ela será utilizada, ó, execução de um longo backlog de melhorias relacionadas a UX, né, User Experience, mapeadas a partir dos dados que foram passados pelos mais de 160 mil alunos nesta primeira fase. Então tem muita novidade vindo por aí, tá, gente? Muita coisa boa. Além do programa, o fim do hype e o novo paradigma. Nós vemos aqui, ó, o hype é o quê? Usar a IA como uma ferramenta, né? As pessoas acham que a IA ela faz uma mágica, né? Nós temos aí várias buzzwords aí relacionadas à inteligência artificial. Mas, na verdade, o que, que acontece? Alguns anos atrás, as pessoas falavam que o Excel era uma ferramenta que fazia muita coisa, fazia absurdos, né? E até hoje ele faz. Então, a IA hoje ela está sendo comparada ao Excel lá atrás, né? Porque quem sabia dominar o Excel era a pessoa, era a bola da vez no momento ali, em termos de tecnologia. Agora, não é uma ferramenta isolada, é um habilitador invisível em todas as plataformas, tá? Então, o novo papel da tecnologia nas empresas é a TI focada em governança, infraestrutura profunda, integração, deixando a ponta do desenvolvimento departamental para os próprios usuários. Então, o próprio usuário, e essa era que é falada aqui para nós, aqui mais à direita, é a era do citizen developer, que é o profissionais de negócio, não profissionais de TI, tá? Criarão seus próprios apps e automações em linguagem natural, que é o Vibe Coding. Então, na prática, talvez você mesmo já esteja fazendo isso aí, tá? Desenvolvendo seus próprios aplicativos, seus próprios scripts, usando aí inteligência artificial. Então, essa é a sacada. Então, vamos ver aqui uma aplicação útil do uso da inteligência artificial e por que, que a inteligência artificial está chegando nesse programa 2 agora, né? Pegamos um exemplo prático aqui, ó, de uma instituição, uma universidade, uma área de RH na universidade, em que havia um contexto de seleção de profissionais ali, em que chegaram mais de 100 mil formulários para uma vaga, mais ou menos ali, mais de 100 mil currículos, tá? Sem a inteligência artificial, ó, leitura humana manual, um gargalo de tempo enorme, impossível diferenciar nuances, o profissional que está fazendo a análise ali, ele vai à exaustão. Com a inteligência artificial agrupa por requisitos, por exemplo, notas, voluntariado, isola os 1.000 perfis com match com a vaga. Olha, esse profissional aqui dá match com a vaga, ela separou os 1.000 dentre 100 mil que dão match com a vaga. O humano foca a energia onde importa, que é nos que foram selecionados. Então a tecnologia ela não irá te substituir, tá? A sua resistência a ela, sim. Se você for resistente ao uso da tecnologia, então quem adota hoje a inteligência artificial não corre mais rápido do que a IA, corre mais rápido do que o concorrente, ele que não adotou. Então, no nosso radar em relação ao hackers do bem aí, o que, que nós temos aí? Ó? Radar de tecnologias emergentes, a computação quântica saindo dos laboratórios de pesquisa, por exemplo, da RNP, nos fóruns da RNP, diretamente para o ecossistema corporativo da próxima década. Criptografia pós-quântica. Olha, os bancos hoje já estão utilizando criptografia pós-quântica, tá? Precisam se antecipar aos problemas que estão surgindo aí com a computação quântica. Então, o setor militar já está também atualizando os seus algoritmos para se antecipar às quebras de segurança do futuro e a governança da IA. Ou seja, se a IA não é adotada dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, ela aparece como uma sombra. As pessoas começam a adotá-la, as ocultas, né? Então, o desafio imediato é como que as empresas poderão adotar a IA sem vazamento de dados internos ou infrações éticas. No programa 2 do Hackers do Bem, você verá tudo isso aqui que eu mostrei, tá bom? E muito mais, e muito mais. E o que você achou que foi apresentado em termos de desse apanhado, né, sobre as novidades do programa, especialmente sobre o programa 2, o histórico do Hackers do Bem? Você sabia, né, que o Hackers do Bem começou lá em 2021, 2022, quando foram os primeiros passos que foram dados para que nós tivéssemos o resultado que tivemos em 2024, 2025,
e agora em 2026. Outra coisa, fico à disposição para que você coloque aqui nos comentários do vídeo quais são as suas expectativas, em que pé, né? Em que ponto você está no programa atual, no programa 1. Você está no nivelamento, você passou pelo nivelamento e avançou para o básico, você esteve no fundamental, mas não foi selecionado para especializado. Conte aí as suas expectativas, as suas experiências, até mesmo as suas dores. Eu estou aqui exatamente para poder responder e, principalmente, passar para os organizadores do programa aquilo que é a impressão do público geral, né? Afinal de contas, foram 160 mil pessoas inscritas. Temos aí muita gente a ser alcançada, né? Ajude, né? Como eu falei sobre a semeadura no início do vídeo, né? Ajude-me a semear esse vídeo aqui, divulga, espalha para os seus amigos, para os seus colegas, para que eles tenham acesso a essas informações, que eu tenho certeza que são úteis para você e são úteis também para aquelas pessoas que você ama, que você gosta. É um prazer, né, ter você aqui no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Espero trazer novidades, boas novas para vocês. E estamos juntos, independentemente da sequência do Hackers do Bem. Aqui no canal nós continuaremos a publicar vídeos, a publicar tutoriais, a publicar informações, a publicar dicas de posicionamento no mercado, vagas de emprego, e é uma satisfação tê-lo aqui. Curta o vídeo, comente, compartilha. Até a próxima vez. Um abraço, tchau, tchau.